Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano, e do Instituto Sofia, e hoje gostaria de falar com vocês sobre o tema hipnose e regressão. Tenho recebido algumas perguntas, com relação a esse tema. Sei que já tem outros vídeos aqui no nosso canal, mas eu gostaria de explicar algumas coisinhas, ou como ocorre esse processo da regressão, o que é regressão, enfim, né? Existem três tipos de regressão que nós podemos colocar como aquelas mais fáceis de identificar dentro de um processo de hipnose. Então você teria uma regressão de idade, uma regressão de vidas passadas e a chamada TVP, que é a teoria de vidas passadas. Tá? Eu vou explicar cada uma desses tipos de regressão. A primeira, que é a ideia de regressão de idade, é quando você, estando num transe hipnótico, consegue acessar as suas memórias afetivas ligadas àquela sua faixa etária. Você imagine o seguinte, uma pessoa com 50 anos, quando ela está dentro do transe hipnótico e ela vai acessar as primeiras memórias ligadas a um determinado evento traumático e ela vai lembrar do que aconteceu aos 3 anos de idade, aos 2 anos de idade, esse acesso às memórias se chama regressão. Então ela voltou, né? Por que ela volta? A ideia de reviver o momento, tá? Então, na regressão, a pessoa não vai ficar presa naquele momento. Ela vai relembrar, vai reviver, vai resgatar o que aconteceu naquele momento específico, quando ela tinha, então, aquela idade, 2, 3 anos, enfim. Nós temos aí pessoas que voltam a lembrar quando estava na barriga da mãe e ter acesso às informações. Por exemplo, alguém que sofre de crise de ansiedade vai voltar lá quando sentiu isso a primeira vez. E tem relatos de pessoas que são preocupadas na barriga da mãe porque os pais estão discutindo sobre uma questão ligada à economia, à falta de dinheiro, então uma briga entre os pais e aquilo ficou gravado dentro da memória da criança. Então é interessante, isso reforça aquela tese de que as crianças elas escutam sons, as vozes dos pais, música, enfim, tem vários estudos falando sobre isso, mas na hipnose a gente consegue presenciar aqui no consultório, onde as pessoas voltam e conseguem reviver determinados momentos ou acessar as informações. Na regressão de idade, é impossível alguém voltar a uma faixa etária e ficar com aquela idade, porque ela vai ter acesso às memórias que fizeram parte da vida dela. Ela não vai jamais ficar presa a um determinado momento, ela vai apenas acessar as memórias que ela teve naquele momento. É interessante, curioso e às vezes até preocupante, né? Quando eu recebo pessoas no consultório e a pessoa fala assim: "Ah, eu nunca fiz hipnose, mas eu já fiz regressão". A regressão ela faz parte do processo hipnótico, onde a pessoa, num estado de transe, vai acessar as informações que fizeram parte aí da sua vida dentro de determinados períodos históricos. E aí, dentro dessa perspectiva linear, você teria uma outra discussão a fazer, é porque no processo da própria hipnose ou na nossa memória, né, no nosso cérebro não existe uma divisão temporal. Então eu não consigo dividir tempo, passado, presente e futuro. Tanto que em várias questões e aí temporais o nosso cérebro não consegue distinguir o que ele vivenciou. Então quando você está lá acessando as suas memórias, revivendo, resgatando aquilo que você vivenciou lá na infância, não significa, em hipótese alguma, que você vai ficar preso, né? Preso lá àquela faixa etária. Então, esse processo de aonde nós identificamos essa regressão de idade, a pessoa jamais irá voltar
ter a idade e ficar presa a uma determinada idade. Longe disso, ela vai acessar uma informação que foi muito importante para o subconsciente dela em um determinado momento da sua vida. Ponto. Apenas isso. A neurociência, né, ela serve para explicar justamente como funciona o nosso cérebro e como ele não tem essa perspectiva linear, tá? Então aí é uma outra discussão, eu vou fazer essa discussão em outro vídeo, para não alongar e a gente fugir do tema regressão. Outra perspectiva da regressão, regressão de vidas passadas. E aí eu gosto de pensar, poxa, regressão de vidas passadas, vidas futuras, como é que fica a questão da hipnose e uma perspectiva científica com relação à existência de outras vidas? A hipnose não comprova a existência de outras vidas. Então, se você está buscando a hipnose para comprovação, longe disso. Essa discussão é uma discussão lá da religião, da ciência. A hipnose, nessa perspectiva científica, digamos assim, a regressão de vidas, ela chega no limite. Fala, ó, a partir desse momento, ciência não consegue mais explicar. A hipnose consegue fazer algo que está além dessa perspectiva da ciência. Ciência não explica, mas a hipnose, por exemplo, ela consegue permitir a experiência de uma outra vida. Como assim permitir a experiência? Antes de qualquer processo que envolva a hipnose, uma coisa que é feita e é de suma importância diz respeito ao processo da anamnese, onde são feitas uma série de perguntas e entre elas entramos aí na esfera moral, religiosa, ética, enfim, toda essa questão que diz respeito a um ponto muito individual e particular de cada um. Se você acredita na existência de outras vidas, então depende do quê? Depende de questões individuais, depende principalmente ligadas a uma esfera religiosa. Se a pessoa acredita na existência de outras vidas, a hipnose sim vai permitir a você experimentar. Então você vai conseguir fazer uma regressão e você vai conseguir vivenciar aquilo que você viveu na outra vida. Por quantas vezes? Quantas vezes você quiser, quantas vidas você quiser experienciar. Tem gente que vem, vai fazer uma sessão, uma vida. Outra sessão, outra vida. Outra sessão, outra vida. Enfim, aí é um ponto também muito particular. A hipnose permite a experiência das vidas passadas para aqueles que acreditam nessa possibilidade. Se você não acredita, fala assim, eu não acredito devido às questões religiosas, não adianta você vir fazer uma sessão de hipnose porque você não vai se permitir realizar essa experiência de vidas passadas. Então é uma experiência muitíssimo rica para aquele que acredita nesta perspectiva de vida passada. E aí tem uma outra coisa interessante. Pô, você falou do da vida passada e de uma vida futura. Como assim? A hipnose também permite essa experiência de uma vida futura, dentro dessa perspectiva. Aquilo que não está mais no limite da ciência, mas aquele que acredita, então entra lá na seara das crenças individuais, aquele que acredita, a hipnose permite experimentar, o que é uma experiência também muito rica, né? Fugindo dessas questões lineares todas, presente, passado, futuro, você consegue fazer uma experiência tanto de vidas passadas como uma experiência de vida futura. Você consegue vivenciar essa experiência futura não só na questão de uma perspectiva de uma outra vida, mas dentro de um processo hipnótico, você consegue ter uma perspectiva sua desta vida no futuro, o que também é muito interessante. E a outra forma de regressão que eu falei, que é a chamada TVP,
ela acaba sendo a soma dessa segunda, né, a regressão de vidas passadas, a outros fatores bastante interessantes. Carl Weiss, um dos grandes nomes aí da hipnose no mundo, ele tem um livro muito interessante que eu sempre recomendo àqueles que gostam de fazer um estudo um pouco mais profundo, né, que se chama Vidas Além da Vida. E lá ele vai explicar como funciona esse processo da chamada TVP. Eu sempre gosto de explicar que a TVP ficou muito famosa há alguns anos atrás, né, já há bons anos atrás, por ser a religião dos famosos, estar ligada à chamada cientologia. A cientologia, que aparece aí dentro de uma perspectiva religiosa, fica famosa, foi muito difundida pelo Tom Cruise, né, em Hollywood e outros países. No Brasil, pouco chegou, não sei aqueles que estudaram de maneira pontual, mas aqui pouco chegou. A cientologia, então, ela permitiria uma experiência fora do corpo, né? E ela se destinava, com um discurso científico, se destinava a ser uma religião para os ricos e famosos. Então, por isso que não chegou até nós assim como algo acessível, como outras religiões que foram difundidas por aí. Mas essa religião dos ricos e famosos era porque o criador da cientologia queria utilizar os ricos e famosos para promover esse processo, que é um processo de TVP, aonde você tem uma teoria das vidas passadas, que eu já vou explicar para você, mas você promove dentro de uma abordagem religiosa pseudocientífica, por isso a cientologia, com base na ciência. Né? Ele colocava, então, pessoas, imagina aí, pegar um navio e encher de celebridades lá em Hollywood, 3 meses em alto mar, fazendo sessões, e as pessoas, elas vivenciavam essa experiência, mas o lado negro do processo seria contribuir com grandes quantias de dinheiro para a cientologia. Tanto que ela começa a sofrer processos e ser banida no mundo todo, e um dos lugares que talvez tenha essa perspectiva nossa como sendo mais liberal, como a Holanda, vai proibir a embarcação de atracar nos portos da Holanda. Vai proibir a embarcação da cientologia de atracar nos portos, depois começa a sofrer uma série de sanções, processos judiciais, porque as pessoas que fizeram grandes doações de dinheiro querem o seu dinheiro de volta. Mas a gente vai falar sobre a TVP. Então, ela foi muito utilizada na cientologia de forma errada por pessoas que queriam se aproveitar. O que não minimiza em nada a teoria e os benefícios. O próprio Carl Weiss, né, que era um dos grandes nomes aí que divulgou a TVP, ele demonstrava aí os benefícios da TVP. Então, qual é a relação da TVP? A TVP é a crença de que existe uma relação entre as nossas vidas, aonde os eventos que acabaram acontecendo em uma determinada vida, eles vão ter uma repercussão em vidas futuras. Então você pense, pô, aconteceu um evento aqui, na outra vida há marcas. Você não consegue desligar completamente. Essas marcas de uma vida, na outra vida, elas são carregadas, transmitidas. Algumas são simplesmente marcas. Aquelas marcas que estão associadas à crença da existência de vidas passadas. Quer ver? Marcas, por exemplo, como marca de nascença. Aquilo que muitas vezes parece uma cicatriz, é uma marca. Pense, uma marca de nascença, para aqueles que estudam a questão das vidas passadas, ela muitas vezes está associada a uma vida anterior. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma marca na testa, não sabe o significado. Às vezes uma pinta nem deu importância, né? Para ela aquilo não significava absolutamente nada. Ao fazer uma regressão de vidas passadas, ela se percebeu numa guerra
e percebeu que a causa da morte foi um tiro que a vitimou. E aí você pensa, pô, tiro exatamente no mesmo lugar aonde ela carrega essa marca de nascença, que a gente já nasceu com aquilo. Vou trazer para vocês, relembrar, né, um outro caso que aparece lá na obra do Carl Weiss, e eu fiz vídeos específicos comentando esses casos. Era de um sujeito que estava com problema de obesidade, 200 quilos, né? Já não tinha mais alternativa, ele já havia feito de tudo, inclusive cirurgia bariátrica, e ele pensou em fazer uma terapia como algo diferente, porque ele emagreceu, chegou aí próximo de 150 quilos, mas não conseguia sair 150 quilos. E para aquele que já fez cirurgia bariátrica, pô, é uma diferença muito grande. E foi fazer a teoria das vidas passadas, foi fazer uma sessão de hipnose, uma regressão, né? E o que ele percebeu? Numa outra vida, ele estava acorrentado numa masmorra. E ele foi acorrentado e o carrasco se alimentava na frente dele, ficava ali se alimentando na frente dele. E ele imagina os braços, as pernas acorrentados, como aquelas cenas de filme que ele não consegue se desvencilhar, o carrasco comendo na sua frente, e ele vai morrendo de inanição, ou ele vai morrendo de fome. E depois, se não bastasse essa crueldade, ele acaba sendo emparedado vivo. Sabe quando se constrói uma parede, está lá o sujeito acorrentado, e é construída uma nova parede e ele vai ficar lá, emparedado vivo. Essa pessoa, quando se deparou com esse cenário, ela acaba percebendo, né, então uma autopercepção, os motivos os quais levavam a essa compulsão por alimento, que não era a fome, mas era esse desejo, essa vontade que estava lá no subconsciente, de maneira mais obscura, falando o que ela deveria fazer ou não. O que acontece? Né? Então, isso em uma sessão de regressão. Ao se perceber nesse processo, a pessoa ela começa a diminuir a compulsão alimentar e ela vai emagrecer naturalmente. Eu tenho um outro relato também que eu trago lá do Carl Weiss, que tem um vídeo específico, se vocês procurarem, né, hipnose e compulsão sexual, vai falar justamente sobre um outro caso de TVP envolvendo aí a compulsão sexual. Bom, a ideia aqui era nós falarmos dos 3 tipos de regressão. Vou recapitular os 3 tipos de regressão. Regressão de idade. Ninguém volta e fica preso a nenhuma idade. Você volta a ter acesso às memórias que fizeram parte da sua vida dentro de determinados momentos, então, em idades específicas. Segundo tipo de regressão, regressão de vidas passadas. Se você acredita, a hipnose permite a experiência. Então, vai permitir você experimentar o que você viveu numa vida passada. E o terceiro tipo, que é aquele mais complexo, é TVP, Teoria das Vidas Passadas. Aquele que acredita que existem vidas passadas e acredita que existe uma correlação. Fala assim, olha, tudo que eu estou sofrendo nessa vida é porque eu devo ter feito muita coisa errada na outra vida. Se você acredita, a hipnose vai permitir você experimentar esse processo, tendo aí acesso a todas as informações que fizeram parte da sua vida. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo, né? Tenho recebido muitas perguntas com relação a esse tema. Se você tiver dúvidas, perguntas, manda para nós, manda uma mensagem em inbox, manda um WhatsApp para o nosso número do curso, que vai ficar aqui na descrição, e nós vamos fazer um vídeo aqui, vamos responder você, vai ser um prazer conversar pessoalmente. Tem dúvida? Escreve para nós. Quer experimentar ou conhecer mais a hipnose? Marca um horário, venha conhecer e você irá ficar maravilhado com os benefícios da hipnose para o seu dia, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, enfim. Forte abraço para vocês, nos encontramos aí no próximo vídeo.